Deus escolheu você para ser dele. Ele escolheu você. Você é escolhido. Você é precioso. Deus ama você. Não pense nas pessoas que não te amam. Pense no fato de que Deus ama você. E se Ele te ama, não precisa ter medo. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E eu realmente acredito que quanto mais da palavra você conhecer, então mais será capaz de desfrutar sua vida. E hoje eu quero falar sobre os pensamentos poderosos. E você pensa, o que é um pensamento poderoso? Bem, é um pensamento que você pode ter que vai adicionar poder à sua vida. Em vez de ter um pensamento que vai diminuir o poder ou roubar o poder da sua vida. Você pode até olhar para isso de uma maneira simples. Se tiver um pensamento positivo, vai adicionar poder à sua vida. Se você tiver um pensamento negativo, vai drenar o poder de sua vida. Então, começarei com uma pergunta. Você já foi a um médico e disse a ele quais eram os seus sintomas e ele examinou você, então ele disse, está tudo na sua mente? Bem, sabe, isso tem uma tendência a nos deixar bravos, mas, na realidade, está tudo em sua mente. Isso não significa que esses sintomas não sejam reais. Definitivamente eles são. A dor, ela é real. Mas cerca de 87% dos nossos problemas físicos, eles vêm da maneira como pensamos. E nós podemos mudar a maneira como pensamos. Alguns dizem muitas vezes, não consigo evitar o que penso. E sabe, durante anos eu cometi esse erro. Eu pensava que o que vinha à minha cabeça era no que eu tinha que pensar. E assim, o diabo vai se certificar de colocar um monte de coisas em nossas mentes que vão roubar a alegria e a vida boa que Deus planejou para nós. Mas você pode criar o seu próprio pensamento. O Espírito Santo vai começar a lembrar ou chamar sua atenção para o fato de que você está pensando em coisas erradas e você pode lançar esse pensamento fora e você pode escolher um outro pensamento para pensar. Agora, Provérbios 23, 7, pois assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, se você pensa coisas boas, sua vida vai ser boa. Se você pensa coisas ruins, ela será ruim. Nós nos tornamos o que pensamos. O pensamento nos prepara para a ação. O que pensamos se torna nossas palavras. O que pensamos afeta nossas emoções. Isso afeta nosso relacionamento com as pessoas. E realmente o que pensamos, especialmente se é algo que pensamos repetidamente, então isso afetará nossas vidas. Então, geralmente, como você pensa? Você acredita no melhor das pessoas? Ou suspeita de tudo e a sua mente sempre vai para o lado negativo? Você acredita que você pode fazer qualquer coisa que tenha que fazer? Ou você é alguém que sempre diz, não consigo fazer isso, é difícil demais, isso não vai dar certo? Bem, se está fazendo as coisas erradas, você pode mudar isso? Sim, eu disse que você pode mudar isso. É incrível quanto poder a nossa mente tem. Você pode sentar e pensar sobre uma pessoa que realmente te machucou e te tratou injustamente. E você pensa nisso por um tempo, levará cerca de 5 minutos e logo você vai se encontrar chateado com essa pessoa. Mas você pode pensar, eu escolho perdoar essa pessoa porque é isso que Deus quer que eu faça. E eu escolho acreditar no melhor e eu acredito que ela não tinha a intenção de machucar-me. E permanecer calmo e pacífico. Então por que não fazer o que vai tornar sua vida melhor e mais poderosa do que fazer aquilo que vai drenar o poder e te deixar fraco e desgastado e possivelmente até doente? Estabeleça sua mente e a mantenha firme, diz a Bíblia. Colossenses 3:2, estabeleça a mente e a mantenha fixada no que é do alto. Significa coisas boas, coisas positivas, coisas santas, coisas superiores, não as coisas que são da terra. Nós temos o privilégio maravilhoso. Podemos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. E você aprende a fazer isso estudando a palavra dele. A sua palavra é, na verdade, seus pensamentos. E a Bíblia até diz que Deus, ele é um Deus
o qual chama à existência as coisas que ainda não existem, como se elas já existissem. Então, que coisa maravilhosa é que, se Deus te prometeu algo na Bíblia, você pode começar a reivindicar e declarar que você tem isso antes mesmo de receber aquilo. E essas palavras, elas realmente saem para a atmosfera e ajudam a trazer as coisas do reino espiritual para este reino natural onde você vive. Agora, sei que alguns de vocês podem estar pensando, senhora, você está louca? Isso não funciona. Eu já faço isso há anos e funciona. E sei com certeza, se você não quiser acreditar em mais nada, estou dizendo que tudo o que precisa é tirar um dia inteiro sem ter nada além de pensamentos negativos e ver como se sente no final do dia e depois tirar um dia só tendo pensamentos positivos e veja como se sente no final do dia. Então você saberá que o que estou dizendo é preciso. Filipenses 4:8 nos diz coisas para pensar. Pensem nessas coisas. Tudo que é digno de reverência, tudo que é honroso e apropriado, que significa justo, o que é justo, puro, amável, gentil, bondoso, gracioso. À medida que a lista continua, ela está dizendo, pense em coisas boas. Então, quer saber? Podemos fazer isso. Porque Deus nunca nos diz para fazer algo que não podemos fazer. Deixe-me repetir. Deus nunca nos pede para fazer algo que nós não podemos fazer. Sabe, foi muito útil para mim quando finalmente entendi isso, porque muitas vezes pensamos, não consigo fazer. Bem, se Deus lhe disse para fazer, você pode. Você pode com a sua graça, com a sua ajuda, com o seu poder. Então, sempre que você for obrigado a fazer algo, deve sempre pedir a Deus, ajuda-me. Sei que consigo fazer o que me disser para fazer, mas eu não posso fazer isso sem você. Em Romanos 12, a Bíblia diz, não se conforme com este mundo. Em outras palavras, não pense como o mundo pensa, mas seja transformado ou completamente mudado pela renovação de sua mente. Bem, nós renovamos nossa mente ou aprendemos de Deus. E você pode estudar a palavra. Não use a desculpa, eu não entendo a Bíblia. Há muitas coisas úteis que te ajudam a entender a Bíblia. Não use isso como desculpa. Temos muitos estudos online grátis que ajudarão você a entender a palavra de Deus. Efésios 4:23, sede constantemente renovados no espírito da vossa mente. Então, isso é algo contínuo, não algo que você aprende uma vez e nunca mais precisa prestar atenção. Todos os dias da minha vida, haverá algum momento durante o dia em que eu estarei pensando em alguma coisa que não vai me ajudar, que não é um bom pensamento, vai ser um pensamento que drena o poder. E posso imediatamente dizer, não vou pensar nisso, vou substituir por um pensamento de Deus. E os pensamentos errados são muito teimosos, eles vão continuar indo e voltando, e assim você tem que combater o bom combate da fé, tem que lançar fora e lançar fora. E no momento em que persevera em algo, por 30 dias e reforça isso na sua mente, pode colocar bilhetes em seus espelhos, pode fazer o que for preciso para manter esse pensamento na sua frente. Sua mente vai ser renovada nesta área, e então você descobrirá que automaticamente pensará dessa maneira sem ter que tentar fazer isso. E então, tendo dito tudo isso, eu vou começar com o primeiro pensamento poderoso sobre o qual eu gostaria de falar hoje. E aqui está qual é. Eu posso fazer o que eu preciso fazer na minha vida através de Cristo, que é a minha força. Nunca sabemos o que o dia vai nos trazer. Nem toda tempestade está na previsão. Você pode levantar, ter seu dia planejado e um telefonema pode mudar isso completamente. Às vezes temos surpresas agradáveis, mas outras vezes acontecem coisas assim. Oh, não! Cara, eu não queria ter que lidar com isso hoje. Mas você pode se treinar para acreditar que o que quer que aconteça, você consegue fazê-lo através de Cristo. Eu amo a maneira como a Amplificada coloca isso. Filipenses 4:13. Tenho a força para todas as coisas em Cristo, que me capacita. E ouça, estou pronto para qualquer coisa, igual a qualquer coisa, através daquele, o qual infunde sua força interior em mim. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Eu amo isso. Não posso ficar com medo das coisas, pensando, não vou conseguir, se isso acontecer, não serei capaz de suportar.
Não treine-se para acreditar que consegue fazer o que quer que seja, o que quer que precise, através de Cristo, que é a sua força. Eu estava conversando com uma amiga nesta manhã que realmente não gosta de ir ao dentista. Na verdade, isso é um grande gatilho na vida dela. E então, se ela apenas pensar regularmente, eu não tenho medo do dentista, não me importo de ir ao dentista. Ir ao dentista é agradável. Então, isso mudará a sua experiência com o passar do tempo. Eu já apliquei isso em muitas áreas da minha vida e eu sei que funciona. E eu acredito que posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo, não através da Joyce, mas através dele. E eu acredito plenamente que ele nunca me dará nada para fazer que eu não consiga. Deus é bom, você acha que ele vai nos dizer, faça isso e depois ficará rindo de nós porque não conseguimos fazer? Mas veja, mesmo que você possa fazer qualquer coisa que ele lhe diga para fazer, se você não acreditar que consegue, então não será capaz. Se acredita que consegue, será capaz. Se acredita que não consegue, então você não será capaz. Sabe, Gideão era um homem na Bíblia que Deus chamou para fazer algo especial. Mas ele não acreditava que poderia fazê-lo porque ele tinha uma atitude ruim sobre si mesmo. Ele não acreditava em nada do que Deus acreditava sobre ele mesmo. Em Juízes 6, começando no verso 12, diz: o anjo do Senhor apareceu a ele e disse-lhe: o Senhor é contigo, homem destemido e corajoso. Era como Deus o via, um homem destemido e corajoso. E então Gideão disse: ó Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu conosco? E onde estão todas as tuas obras maravilhosas, das quais nossos pais nos falaram, dizendo: não nos resgatou o Senhor do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Bem, ele disse o oposto do que Deus disse. Deus o chamou de um homem destemido e corajoso e ele disse: oh não, Deus, você não está fazendo nada? Não estou vendo nenhuma das suas promessas se cumprir? Eu realmente não sinto sua presença há muito tempo. Veja, ele estava vendo tudo à sua volta no natural, em vez de enxergar no espiritual. E se ele sentia assim em relação a si mesmo, posso garantir que isso estava saindo da boca dele há muito tempo, sabe? É por isso que quando Deus o chamou de um homem destemido e corajoso, tudo o que ele fez foi falar de tudo que estava acontecendo de errado na vida dele. E Gideão disse: Senhor, se és conosco, por que todas essas coisas nos aconteceram? Quantas pessoas dizem isso? Deus, se você é real, então por que isso aconteceu? Bem, Deus, se você realmente me ama, então por que isso aconteceu? Bem, certamente se Deus fosse real, isso não aconteceria. Bem, na economia de Deus, nós não esperamos para ver uma manifestação de algo e depois cremos nela. Nós cremos primeiro em nosso coração. Cremos plenamente de todo o nosso coração que Deus é bom, que Ele é confiável e que Ele é fiel e tudo aquilo que Ele diz vai acontecer. Talvez não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Mas nós temos que acreditar. E eu estou percebendo isso mais e mais o tempo todo. Não importa o que Deus queira fazer por você, não importa o que Ele queira fazer por mim, se eu não acreditar, eu vou perder isso. E se você não acreditar, então você vai perder. Deus tem um bom plano para a sua vida. Talvez tudo que você teve no passado foi um problema após o outro. Mas, se esse tem sido o caso e você não entende o que estou ensinando aqui hoje, é provável que passe sua vida apenas esperando que o próximo problema apareça. E provavelmente diz o tempo todo que eu tenho são problemas. Tudo que tenho são problemas, uma coisa após outra, problemas, problemas. Bem, não diga isso mais. Levante-se todos os dias e diga: algo de bom vai acontecer comigo hoje. Deus tem um bom plano para a minha vida e algo de bom vai acontecer comigo hoje. A minha vida vai ficar boa. E o que eu estou lhe dizendo é a verdade, eu posso provar isso nas Escrituras. E você vai se sentir muito melhor, sua alegria vai aumentar, a sua paz vai aumentar. E não só isso, as pessoas vão gostar muito mais de ficar perto de você. Se você disser coisas boas, do que ficar sempre dizendo coisas ruins. Bem, finalmente, Gideão pôs Deus à prova e lhe pediu alguns sinais para confirmar para ele que Deus realmente queria que ele fizesse aquilo. E Deus deu o sinal, e então isso não foi suficiente para Gideão, ele queria outro sinal. E Deus foi bom o suficiente para dar a ele outro sinal.
Eu não vou ler toda essa história porque estou apenas tentando passar um ponto aqui hoje, sabe? E o ponto é que ele finalmente saiu pela fé e fez o que Deus disse para fazer e com certeza funcionou. Deus é fiel e verdadeiro e o que ele diz sempre funciona. Nós temos outro exemplo em Números 13. Então eu vou contar essa história. Os israelitas estavam viajando pelo deserto há 40 anos. Deus estava falando sobre a terra prometida, chamada Canaã, que era cheia de coisas boas. E quando eles chegaram perto da fronteira de Canaã, Deus instruiu Moisés a enviar 12 homens para espionar a terra, para ver se ela era realmente boa, como ele havia dito. Agora, Deus já sabia que era, eu tenho certeza que ele preferia não ter que provar a si mesmo para as pessoas. E eu acho que Moisés, ele já confiava nele, sabia que a terra era boa, mas algumas pessoas tinham que vir para acreditar. E assim, eles enviaram 12 homens e quando voltaram, eles disseram sim, o fruto é abundante, é uma boa terra. De fato, eles pegaram um cacho de uvas que era tão grande que tiveram que colocá-lo no pau e 2 homens tiveram que carregá-lo em seus ombros. Agora sim, esse era um grande cacho de uvas. E então, Caleb e Josué, 2 homens que eram cheios de fé, disseram, vamos subir imediatamente e possuí-la. Nós somos capazes de conquistá-la. Eu amo essa atitude. Eu posso fazer isso? Vamos subir imediatamente e fazê-lo. Deus está conosco, Ele nos capacitará. Mas os outros 10 disseram, não somos capazes. Sempre tem gente assim, não é? São pessimistas. Eu digo, eu posso fazer isso? Não, você não pode. Sabe, você não pode ouvir o que as outras pessoas dizem. Tem que ouvir a palavra de Deus e o que Deus diz a você. Nós não somos capazes porque aquelas pessoas são mais fortes do que nós. E assim levaram os israelitas, diz a Bíblia, um relato maligno. Agora, o verso 33 é a resposta. Lá naquela terra nós vimos os gigantes, e nós éramos à nossa vista como gafanhotos, e assim nós éramos à vista deles também. Eu amo isso. Sabe, foi o que eles pensaram de si mesmos que os derrotou. E se você tem uma atitude ruim, fraca, eu não posso fazer isso, eu não sou capaz, eu não sou dotado, eu não sou talentoso. Se esta é sua atitude sobre si, então não será capaz de fazer nada. E posso te garantir que você terá uma vida ruim. Mas se você começar a pensar como Deus pensa, veja, foram 12 homens que entraram. Todos viram gigantes, mas só 2 viram Deus. E Deus é maior do que qualquer gigante em sua vida. Eu disse, Deus é maior do que qualquer gigante em sua vida. Então, passe 30 dias pensando. Eu posso fazer o que eu preciso fazer por meio de Cristo? E até mesmo diga em voz alta. Eu sou forte, sou capaz, eu sou dotado. Deus vive em mim e me ajuda a fazer o que eu preciso fazer. Agora você não precisa sair por aí dizendo isso o dia todo, mas algumas vezes por dia, quando pensar nisso, ou como eu disse, ponha alguns bilhetes em vários lugares e estará literalmente fazendo uma lavagem cerebral em si, da maneira certa. Você está lavando o lixo velho da sua mente e substituindo por coisas boas. Eu posso fazer o que preciso fazer através de Cristo. Acredito nisso, não sei de tudo que vai acontecer no resto da minha vida. Não sei como as coisas vão se desenrolar nesses últimos anos da minha vida, mas eu acredito que vai ser bom. Sei que o que quer que Deus queira que eu faça, eu serei capaz de fazê-lo. Eu disse, o que quer que Deus queira que você faça, você pode fazer. Tem uma nova mentalidade. Agora, o segundo pensamento poderoso que vou falar com você hoje é: Deus me ama incondicionalmente. E eu fui reconciliado com Deus através de Cristo. Uau! Efésios 1:4 diz, assim como em seu amor, Ele nos escolheu. Realmente nos escolheu para si mesmo como seus. Eu amo isso. Deus escolheu você para ser dele. Ele escolheu você. Você é escolhido. Você é precioso. Deus ama você. Não pense nas pessoas que não te amam. Pense no fato de que Deus ama você. E se Ele te ama, então você não precisa ter medo. Se Ele te ama, então Ele vai cuidar de você. E se Ele te ama, então você não precisa se preocupar com as coisas, porque Ele está ao seu lado.
Saber, não apenas na cabeça, mas no fundo do espírito, que Deus te ama é algo poderoso, poderoso demais. Nós não merecemos, não conquistamos isso. É um dom gratuito a ser recebido ou rejeitado. Agora, hoje você pode começar a dizer: Deus me ama. Sabe, eu levei 1 ano para renovar minha mente nesta área. Tinha sido abusada na minha infância, então eu sempre sentia que algo estava errado comigo. O que é de errado? O que é de errado comigo? Não me sentia correta com Deus, sempre me sentia culpada. Mesmo não sendo, eu me sentia culpada. É como eu digo, se eu não sentisse que estava errado, eu não me sentia bem. E era natural para mim não me sentir amada e ser rejeitada, como se eu estivesse sempre fazendo algo errado. E quando você pensa da forma errada por um longo tempo, isso não muda da noite para o dia. E assim levou 1 ano para que eu, estudando o amor de Deus, lendo todo o livro que pudesse colocar às mãos, que falasse comigo sobre Deus me amar, procurando todas as escrituras que dissessem que Deus me amava, escrevendo todas elas. Às vezes eu ficava em pé diante do espelho e dizia: Deus ama você. Eu ficava lá e deixava isso entrar em mim. Deus ama você. E não me lembro exatamente do quanto tempo isso levou. Acho que demorou cerca de 1 ano e de repente um dia isso saiu da minha cabeça para o coração. E ninguém nunca mais vai me convencer de que Deus não me ama. Não importa o que aconteça na minha vida, eu sei que Deus me ama. Há 33 anos atrás eu tive câncer de mama. Sabe, esse é um diagnóstico assustador. E ficamos tentados a dizer: eu estou com tanto medo. Bem, e se eu morrer? E se eu fizer essa cirurgia e isso desaparecer por um tempo, mas depois voltar, sabe? O diabo encherá a sua cabeça de se. Mas Deus me disse para continuar dizendo: Deus, eu confio em você, sei que você me ama, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Não entendi, eu era uma mulher que ensinava sobre fé, ensinava que Deus cura, e bem ali eu tive câncer, e tive que fazer uma mastectomia de um lado. Sim, foi um momento desafiador, não foi fácil. Mas quer saber? Eu já fiz 32 anos de mamografias limpas desde então. E assim Deus ainda está cuidando de mim. Poderia ter sido diferente se eu ficasse dizendo coisas negativas o tempo todo. Mas sempre digo: isso nunca mais voltará. Isso nunca mais voltará. Acredite que Deus ama você. Isso resolverá muitos dos seus problemas. O Salmo 27:10 diz: embora minha mãe e o meu pai tenham me abandonado, o Senhor me tomará e me adotará como seu próprio filho. E não importa quem nesta terra não ame você, Deus ama você. E Ele te ama incondicionalmente. Permita-se acreditar que Deus ama você. Em 2 Coríntios 5:21, uma escritura tão poderosa: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado, ele foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo. Como é maravilhoso acreditar que Deus não está bravo com você, que quando peca pode se arrepender e pedir a Deus que te perdoe, e Ele instantaneamente te perdoa e leva seus pecados para tão longe quanto o leste está do oeste, e não se lembrará deles mais. Deus te ama. E toda vez que fizer algo errado, tudo que precisa é confessar, fale disso com Ele. Diga que está arrependido, se realmente estiver, e imagino que esteja. E está resolvido, não precisa passar os próximos 25 dias sendo infeliz. Tome esse pensamento e pense nele pelos próximos 30 dias. E então, medite sobre isso. Meditar significa deixar algo passar repetidamente em sua mente. Por que não adormecer pensando: Deus me ama e seus anjos estão neste quarto cuidando de mim enquanto eu estou dormindo? Às vezes eu gosto de deitar na cama e apenas pensar em como o céu pode ser. Deus enviará um anjo para me buscar, ou Jesus virá em pessoa. Eu não sei, mas estou ansiosa por isso. Não tenho medo da morte. Estou ansiosa para o que vai acontecer quando esta vida acabar.